Olá, amigo do Efluente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio. Estamos aqui na nossa segunda temporada, episódio número 25. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um estudo de caso, né? A gente vem falando bastante sobre conceitos e experiência que a gente tem. E hoje a gente vai discutir um pouquinho de um caso de reuso que a gente participou, que foi desenvolvido na época que a gente tinha empresa de consultoria ainda. E aí a nossa ideia hoje é trabalhar um pouquinho o conceito de como foi desenvolvido aquele projeto, os desafios que a gente teve, como que a gente executou, e aí uma parte que eu acho que é chave, que é o que a gente faria diferente hoje do que a gente fez naquela época, né, com base nas coisas que a gente vem aprendendo e as tecnologias que vêm ficando um pouquinho mais acessíveis. Então, o estudo de caso em questão foi uma estação de tratamento de reuso, né, para um hospital, né, hospital de olhos, e o reuso desse efluente ele foi utilizado nos sanitários, né, deste hospital. Então, se você quiser explicar um pouquinho mais especificamente do efluente que a gente tinha, as características e aí como que a gente foi desenvolvendo. Na época eu era acadêmico ainda, estagiário, sócio estagiário da empresa. Lembro de fazer o desenho da estação e aí vamos discutindo e relembrando esse caso que a gente tem. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então a mais um episódio dessa nossa nova temporada, e a ideia é nessa temporada trazer convidados, mas também olhar para estudos de caso. Eu acho que a gente está numa nova fase como reuso, como profissionais, e eu acho que é interessante. Como a gente provavelmente viu desculpa te cortar, no último episódio, né, com a professora Ana, de que o reuso de fato ele está crescendo, ele está aparecendo mais vezes, né? Então a gente está nessa nova fase. Claro que a gente busca trazer sempre algum convidado, mas também não impede que a gente possa fazer episódios só nossos, até porque tem muita bagagem aqui e para não deixar vocês também sem conteúdo, né? Então, isso aí. Esse case, vamos dizer assim, que a gente trabalhou, foi lá em 2017, se não me engano, que a gente iniciou, e foi um caso específico, né? Tinha lavanderia então no Hospital de Olhos, e a gente fala Hospital de Olhos por quê? Porque é talvez diferente da gente fazer um case desse numa lavanderia num hospital convencional, né, onde eu posso ter mais contaminação, embora a gente sabe que não necessariamente, né? A gente sabe que nem sempre, mas que talvez tenha que ter um cuidado um pouco maior. Né? Então a gente sabia que dentro dessa questão da lavanderia a gente teria menos problemas, inclusive problemas microbiológicos, que seria um problema de ter um micro-organismo específico, alguma bactéria então, talvez mais resistente ou algo do tipo, que dificultaria um pouco o processo do reuso. Embora eu acho que do que a gente sabe hoje, talvez daquela complementação, o que faria diferente que tu colocou ali, eu já não teria mais esse medo. Né? Esse medo já tiraria mesmo talvez de uma lavanderia no hospital convencional. Mas então quando a gente fala desse case, era interessante porque a gente precisava fazer o tratamento dessa lavanderia, que até então era lançado no sistema de fossa e filtro, e acabava sendo incorporado num outro sistema de tratamento, e aí, então por questões lá internas, se precisaria fazer uma separação. Né? E aí, para que esse cliente pudesse encaminhar o seu efluente separadamente, ele teria que ter uma rede muito longa, né, para poder fazer isso. Uma discussão muito grande sobre o ponto de lançamento, se seria antes ou depois, se poderia vir a prejudicar as amostras desse outro estabelecimento aí que tratava esse efluente pré-tratado. Então surgiu a hipótese, né, do reuso dentro dessa demanda, essa discussão, onde a gente ou teria que investir muito às vezes em tubulação, etc. E uma dessas a gente já poderia construir uma... Na época, eu lembro que a gente olhou só para fazer o lançamento, igual teria que fazer a estação de tratamento, né? Porque eles não tinham estação, então teria que fazer uma estação de tratamento e eu teria que ter o lançamento, né? E na época eu lembro que o custo mínimo da rede de lançamento era quase igual aos equipamentos que a gente fez para a estação de tratamento. Então não fazia sentido fazer isso se a gente podia fazer uma ideia de reuso.
Mas aí eu acho que veio o primeiro desafio, né? Bom, que tecnologia utilizar, a mais simples possível, né? Dentro de que... E até um case interessante, não só como reuso, mas também como operação, né? A nossa empresa, na época, até hoje, opera essa estação de tratamento como se fosse realmente um terceirizado, né? Eu acho bem interessante, que eu acredito uma forma aí que a gente pode melhorar as operações das estações de tratamento com pessoas especializadas. E aí, sendo uma pessoa especializada, eu consigo produzir um efluente de maior qualidade com a mesma tecnologia. A gente observou isso várias vezes aí na nossa lida como consultoria, quanto é importante, né, ter um operador bem treinado e efetivamente um bem treinado também tem conhecimento. Né? Eu acho que ter uma empresa especializada é melhor. E na época, a gente então, que tecnologia eu posso utilizar? Tem que ser simples, para que eu possa operar também de uma forma simples e ao mesmo tempo ganhar uma qualidade de efluente razoável para que a gente faça o processo de reuso. Né? Então, eu acho que foi esse o primeiro ponto, que tecnologia utilizar. E aí a gente tinha várias possibilidades e na época a gente já optou por fazer um tratamento físico-químico. Então, eu sabia já de início, né, que um efluente de lavanderia, e se eu fosse olhar para um efluente tratado ou bem tratado, jamais atenderia os padrões na época de reuso. Né? E essa foi a primeira grande embate que a gente teve, né, com o pessoal. Não necessariamente com... Uma própria discussão que a gente teve até no último episódio, né? Quando a gente fala de parâmetros de reuso, tem que atender os parâmetros, que não tem uma coisa tão estruturada, dizendo tem que ser isso, mas quando a gente vai buscando algumas referências, sempre são parâmetros extremamente restritivos, e até eu acho que tu vai comentar isso na sequência, teve um ponto muito importante de tomar a decisão lá, né, de fazer ou não, mas tu comentou do processo físico-químico. Por que o físico-químico e não um tanque biológico? Primeiro que o efluente de lavanderia, ele vai ter uma relação DBO-DQO não muito favorável, né, para fazer um biológico. O processo biológico é bem mais difícil de operar, você exige continuidade. Nesse caso dessa lavanderia, nós tínhamos geração de efluente quase todos os dias, não eram todos os dias, mas a gente tinha um tanque de acúmulo para tratar 2 vezes por semana. Que acontece até hoje, né? Ele é tratado 2 vezes por semana. E aí tem as caixas de acúmulo que levam para o processo de uso. Então eu acho que esse é um ponto, né? Que a gente não... Para o biológico não teria essa alimentação contínua. Até poderia ter, mas seria um complicador. Teria que ter um tanque de acúmulo para então fazer esse transferência. Mas eu me refiro mais à questão da dificuldade de operação. Né? Pensando que, de novo, a gente tem um sistema simples que eu pudesse parar a qualquer hora, né, embatelada, que fosse fácil de fazer tratar, né, um efluente com boa qualidade para a gente fazer então o reuso. Então o físico-químico veio nesse sentido. Né, que a gente já tinha domínio. É um sistema que poderia operar em batelada, atenderia aquela vazão baixa, lá eram 7 metros cúbicos, ele teria a capacidade de até 7 metros cúbicos por dia, né? É mais fácil de automatizar. E hoje a gente trata 2, 3 metros cúbicos por dia lá naquela estação ainda, né? Então assim, é realmente uma vazão baixa, certo? Então por isso que na época a gente não pensou em biológico. Biológico não caberia, né, a situação. Mas aí a gente já optou por um físico-químico um pouquinho mais completo. Então a gente fez o tratamento físico-químico por coagulação e floculação, que a gente já sabia, né, por experiência, que daria certo de fazer a remoção, né, de boa parte dos contaminantes, e depois aplicamos um filtro de areia e um filtro de carvão. Né, que o objetivo era realmente remover toda a parte de cor, turbidez, para que isso não fosse um problema. E que atingisse, pelo menos nesse parâmetro, potabilidade. Então a gente atingiu. Né? Lógico, tem uma variação, nem todo dia às vezes consegue, por exemplo, quando eu lavo um uniforme de uma cor, às vezes ele fica um pouco mais de dificuldade para fazer, mas de novo, só de fazer o tratamento, né, e conseguir cor e turbidez, mas quase sempre que tu vai lá, tá cor e turbidez dentro da potabilidade. Né? Essa foi uma preocupação bastante grande, e outra preocupação foi o acréscimo, né, do sistema de desinfecção, para que a gente garantisse, né, a questão microbiológica zerada. Tanto é que até hoje a gente nunca teve nenhuma análise que tenha dado qualquer ponto fora, acima de 0. Nunca realmente ausente, né, em termos de contaminação microbiológica, pensando tanto em Escherichia coli quanto em coliformes, né, tanto termotuberantes quanto totais. Então a gente não tem isso lá. Por quê? Porque a gente garantiu através da desinfecção. Então, por isso, a escolha, vamos dizer assim, do tratamento físico-químico para esse tipo de efluente, pensando ele um pouquinho mais completo, para dar uma característica, mas olhando para microbiologia e olhando para a cor e turbidez, basicamente. E
Eu lembro que foi uma época bem interessante de discussão técnica, né, sobre os parâmetros, né? Vamos atender, não vamos atender, vamos chegar até que faixa de valor ou não, vamos ficar acima, vamos ficar abaixo, qual a preocupação de ficar acima ou abaixo de valor X ou Y. E a gente como empresa, né, principalmente você, teve que matar no peito, digamos assim, né, de que ficar do jeito que estava não iria trazer nenhum tipo de malefício para o sistema ou para o uso sanitário. Eu acho que seria muito legal tu falar um pouquinho mais a fundo desse ponto. Na época a gente sabia que a gente não atenderia, por exemplo, para a DBO, a gente sabia que não ia atender lá os 5 ou 10 miligramas por litro, né, de DBO, DQOH também não atingiria, às vezes o fósforo, às vezes um pouco o nitrogênio. A gente sabia que ia ter algum desses parâmetros que só com o tratamento físico-químico a gente não daria conta de remover. Mas de novo, né, quem está me dizendo que de fato eu tenho que ter esse? Né? Então são algumas normas orientadoras. Não quer dizer que eu não possa fazer isso. E aí a gente teve que na época, matar um pouquinho no peito mesmo e dizer assim, não, vamos fazer porque vai dar certo. Vamos fazer porque, de novo, eu estou fazendo, e esse efluente, ele iria para uma fossa, para um filtro e depois para um sistema de tratamento complementar, como retor anaeróbio, retor aeróbio. Então a gente sabia que eu tinha um efluente tratado em boas condições, mas ao mesmo tempo, não só em boas condições, mas que ele teria um pós-tratamento, né, após virar efluente sanitário de fato. Então que eu garantiria, de uma certa forma, esse processo de atender os parâmetros. Mas atender parâmetros não necessariamente olhando para a EPA, olhando para as normas da Fiesp, ou mesmo até alguma norma europeia. Então a gente sabia que isso não atenderia, né? E quando a gente fala aqui esse não atender, não atender às vezes valores que o pessoal coloca, tem que ser no máximo 5, tem que ser no máximo 10. Fósforo é menor que 0,00 alguma coisa. Então esses pontos a gente saberia que não ia chegar, né? A gente não está falando de entregar um efluente com 40 de fósforo, 40 miligramas por litro, por exemplo. A gente já estava em valores que, por exemplo, dentro da legislação como efluente estariam super ok, né, para deixar isso claro. E a gente sabia que os parâmetros que a gente o ponto que a gente ia chegar não seria maléfico, para o sistema que teria de tratamento depois, né, que foi outra discussão que a gente teve, e como a gente iria reutilizar esse efluente, até hoje, né, se não me engano, é 100% de reuso lá, né? 100%, A gente não lançou no Rio, né? Não era lançado no Rio. Até que a gente não tem sistema de lançamento, né? Não existe opção, não existe no tanque pulmão, no tanque de equalização, não existe uma saída padrão, caso... Não. Encheu lá, tratou, reutiliza e dá sequência. Então foi muito interessante. E eu acho que tu colocou bem isso, né? A gente sabia que o tratamento físico-químico, com tudo que a gente tinha pensado lá, mesmo, né, coagulação, floculação em seguida das filtrações em areia e carvão, que isso atenderia os limites mínimos da legislação para lançamento. Então eu não estava fazendo eu não estava afrouxando os parâmetros para então ter um efluente fora do padrão de legislação, e aí eu tenho um problema lá na minha fossa no filtro, ou mesmo porque eu teria um tratamento posterior a essa fossa em filtro. Então a gente nem olhou para isso. Na verdade a gente focou, ou colocou em projeto inclusive, que ele tinha que ter atender a licença como se eu fosse lançar. Então, como se eu fosse lançar esse efluente, mas daí então ele tinha reuso. Né? Então só que o reuso era 100%, mas olhando para essa questão aí de atender esses parâmetros legais, né? Mas não de atender aquilo que talvez, né, o EPA, o Fiesp, ou até mesmo a NBR, né, de 13969, que levava para essa ideia de que eu teria que ter padrões menores para lançamento, né. E esse foi um desafio, e ele até hoje está funcionando não atendendo esses padrões, né, não atende esses padrões, mas atende 100% de reuso, que eu acho que esse é um case interessante que eu acho que a gente tem que falar. Que é o que foi proposto, até hoje não tem histórico de problema de saúde, problema de cheiro, problema de manchar. Problema de cheiro tem. E aí que tá. E aí eu acho que é um detalhe bem importante que a gente tem que trazer aqui. Que na época a gente teve que adicionar um Venturi para poder fazer o processo de oxidação. Então a gente, por quê? No caso especificamente da frente da lavanderia, a gente tem boa parte
produtos utilizados na lavanderia que são a base de enxofre. Tem enxofre na sua molécula. E aí não adianta, né? O processo, essa água, ela quer queira, quer não, ela tem pouco oxigênio dissolvido. E o meu enxofre, uma boa parte, deve estar, né, na forma de sulfeto. E aí o sulfeto, não adianta, essa água parada numa caixa d'água para daí então ser utilizada, ela dá um mau cheiro. O que a gente observou nisso, né? Que a maioria das vezes o mau cheiro não era do efluente de reuso. E a gente, inclusive, uma época nós fizemos uma sacanagem. A gente pegou, desligou a estação de tratamento, né, a gente, sem que as pessoas soubessem, e deixou acontecer. Estavam reclamando de mau cheiro e eles continuaram reclamando de mau cheiro. Então não tinha mais efluente de reuso. A água que estava na caixa d'água lá, ela tem uma ligação, ela tem um sistema, tem uma automação, que se não tem efluente, ela entra com água da rua, né? Água potável normal, e aí atenderia a questão de nunca ficar sem água. Mas era água potável. E o pessoal, então, colocava que não continuava com mau cheiro. Né? E esses dias até, eu estava reclamando de uma ala que nem tinha efluente de reuso, estava reclamando de mau cheiro, e aí vinha para... Então, o que a gente até, eu estava conversando, né, com o pessoal que trata o efluente lá, né, que eu falei assim, olha, vamos fazer um comitê, e vamos pegar o de reuso, vamos pegar uma água potável, vamos comparar, vamos fazer uma análise sensorial mesmo, a análise visual e sensorial, né, de cheiro, e vamos verificar se ela tem. O que a gente observou, que eu acho que é uma dica interessante aqui, neste caso, a gente tem que seguir o mesmo procedimento que eu teria para uma água potável, por exemplo, para limpar as caixas de reuso. Quando nós começamos a fazer isso, o que aconteceu? Lógico, com o tratamento físico-químico, o efluente não está sempre igual, o tratamento físico-químico também não fica 100% igual. E o que acontece? Acaba passando um pouco de matéria orgânica. Nós tínhamos, para que tenham valores, a nossa DQO, número na faixa de 300. 300, 330, 280, essa é a nossa DQO. Isso tem matéria orgânica. E eu tenho enxofre. Se eu formar uma pequena quantidade de lodo nessa estação de tratamento, eu posso ter processo de geração de mau cheiro. Eu vou ter formação de sulfeto e vai ter problema de mau cheiro. Então o que eu teria que fazer? Limpar essas caixas. Então o que a gente fez? A gente incluiu as caixas de reuso, tanto a que ficava na estação de tratamento, como a que ficava lá em cima, que daí então permutava lá com água potável, caso faltasse efluente, né? Limpar no mesmo esquema. Então a cada 6 meses faz a limpeza, que o hospital é obrigado a fazer em termos, né, por causa da vigilância sanitária. Então ele já faz também das caixas de reuso. Isso ajudou bastante a diminuir o problema com o cheiro. Nós adicionamos o Venturi, né, que também ajudou a dar uma oxidada nesse sulfeto. Então quando a água está... Como a gente tinha muito mais tempo, né, da água parada dentro do nosso sistema até que ela fosse mandada para a caixa de reuso, né, o que a gente fazia? A gente fazia esse processo de circulação interna fazendo o Venturi, que custou na época 300, 400 pila para poder fazer, né? A bomba já era a bomba que fazia o recalque para as caixas de reuso lá em cima, né? No sistema acoplado do hospital. Então ele fazia esse sistema ali e isso ajudou bastante. Essas duas coisas ajudaram bastante a modificar esse problema com relação ao mau cheiro. Mas vou dizer, o problema maior que a gente enfrentou foi cultural mesmo. Eu ia puxar esse ponto agora. De novo, uma coisa que a gente conversou no último episódio, de que acaba por ser uma tendência da pessoa identificar algum erro e na hora relacionar ao reuso, então, e não algum outro ponto, né? Sim, e é cultural, né? É uma questão cultural. Eu acho que é uma questão que a gente pode trazer aqui, até com uma ideia de dificuldade de implantação desses sistemas, fazendo outros cases, né? E aí, se tudo der certo, vamos trazer alguns profissionais nessa linha, né, em sistemas de tratamento para reuso em sanitários. E o que eu tenho observado, que a nossa realidade aqui no Sul é diferente, por exemplo, da realidade lá no Sudeste, onde o custo de água e o custo de efluente é muito maior. Então, o sistema que eu tenho reuso, sei lá, 50% já pode ser vantajoso, porque às vezes sistemas simples podem fazer dentro do próprio esgoto, né, gerar efluente para o próprio arraste, né, geração de nova quantidade de esgoto sanitário, pode ser interessante porque vai para um viés econômico mais interessante. Neste caso, como a água ia começar a ser cobrada, e aí de novo o problema cultural do reuso daí, e não da qualidade do reuso, né? Como a água ia começar a ser cobrada, ia começar a pesar a conta. E aí na obra valia muito a pena fazer a ideia do reuso, né? E o que fizeram? Perfuraram o poço.
Aí, teoricamente, a água fica de graça. E aí, pronto, né? Complica. E a gente sabe que, indo mais para a região sudeste, onde isso já está um pouco mais controlado, né? Um pouco mais regulamentado e avançado, o custo é maior. Então, qualquer situação que você coloque nessa ideia de um reuso, mesmo que não seja 100%, seja parcial, ele se torna mais atrativo, né? E nesse caso, o que tornou atrativo é não poder lançar, né? Era difícil de fazer um lançamento e na época então se optou por fazer esse processo aí. Mas, de novo, se a gente olhasse na época para a viabilidade econômica, talvez ele não sairia. Talvez a gente não teria um case desse, né? E a gente tem lá, até hoje, aí, desde 2018 que foi implantada a estação, até hoje, né, funcionando super bem. Só para recapitular, qual que é o fluxograma de tratamento na estação? Caixa de acúmulo, então que a gente tem ali uma pequena sedimentação, mas uma caixa de acúmulo, um sistema de dosagem em linha, de coagulante e floculante, um floco decantador em batelada, e aí então leitos de secagem para remoção, secagem do lodo, né? Sistema de retorno dessa água do leito de secagem para o sistema de tratamento, volta lá para a caixa de acúmulo, para o tanque de acúmulo. E aí depois do decantador, então, o clarificado passa por um filtro de areia, um filtro de carvão ativado, vai para uma caixa de acúmulo, de 10 mil litros no caso ali, faz o sistema de recirculação para oxidação com o Venturi, e é o mesmo sistema que faz o movimento para uma outra caixa, que essa sim está interligada com a água potável, para poder fazer, e tudo está automatizado, né? Tudo pode ser, a gente fez uma automação para que o sistema funcionasse todo ele já pensado, né? Não mandar água quando lá está cheio, né? Não deixar faltar água, então faltou água, entra água na rua, enfim, né? Para poder ter esse fazer com nunca falta água, de nível. É isso aí, nunca falta água, e ao mesmo tempo a estação está sempre com água produzindo para poder atender a demanda dos sanitários. Então esse é o fluxograma que a gente criou lá inicialmente, não criou inicialmente porque o Venturi acabou vindo depois, né? Mas o Venturi é um detalhe, né? E se fosse fazer a mesma estação hoje, mudaria alguma coisa no fluxograma? Eu mudaria. Eu faria o físico-químico seguido pelo processo de membranas. Eu colocaria nanofiltração, até com uma ideia de talvez remover alguma ideia dos sulfetos, né, para poder ajudar nesse processo e melhorar a qualidade de um modo geral dessa água. Certamente reduziria DBO, DQO, né, reduziria uma parte dessa questão do próprio enxofre, melhoraria a gordura. Hoje uma tecnologia está muito mais acessível, né? E está muito mais acessível. Está muito mais acessível. Na época era um bicho de 7 cabeças. Hoje eu aplicaria assim com muita tranquilidade para fazer reuso, bem tranquilamente. E poderia não só pensar na questão do reuso como no sanitário, mas, por exemplo, né, quando a gente vai falar para sanitário, shopping, por exemplo, ou grandes sistemas, em que eu tenho, por exemplo, processo de refrigeração. Também poderia colocar essa água lá, então eu teria mais opções, vamos dizer assim, para aumentar o percentual de reuso, com certeza. Então isso eu mudaria hoje, talvez, uma forma de melhorar um pouquinho essa qualidade de água final, com mais possibilidades de uso, sabe? Para isso, né? Mais possibilidades de uso dessa água e obviamente uma segurança, né? Segurança, tanto microbiológica, né? Claro. Eu zeraria, né? Se eu usar uma nanofiltração, né? Se eu usar uma micro já posso zerar, mas se eu usar uma nano, que é o que eu pensaria em fazer, né? Que é o equipamento que a gente tem, que a gente está desenvolvendo, que a gente está trabalhando nessa área, eu zeraria. Com certeza. Realmente eu só ia ficar com uma cloração, ou até talvez nem precisaria colocar uma cloração, porque eu teria uma segurança microbiológica de que eu não teria passagem de nenhum tipo de micro-organismo. Né? 100%, né? E falando dessa linha de reuso com membranas, a gente já está mirando, digamos assim, 2 profissionais. Um deles já está certo para a gente conversar, que é o professor Vandré, né, nosso mega parceiro, sócio nesse desenvolvimento da solução de membranas. E ele tem uma bagagem incrível nessa parte de membranas, de reuso, desenvolve inúmeros projetos de pesquisa nessa área, agora aplicando também. Então, provavelmente, se não for o próximo, talvez o episódio 27 ou 28 deve vir a ser com ele. Tem um outro profissional também que eu estou já conversando para que a gente tenha aplicações diferentes e visões diferentes de um mesmo sistema, de uma mesma tecnologia, digamos assim, que são as membranas, né?
Então, vocês querem comentar alguma coisa referente a esse estudo de caso? Não, eu acho que é isso, né? Que o recado, na verdade, é que, de novo, a gente não precisa ter um sistema avançadíssimo para poder fazer reuso 100%. Pois é, uma reflexão final, digamos assim, um aprendizado eu conheci. Que, primeiro, que a gente tem que vencer a grande barreira que é cultural, esse é o primeiro ponto. Eu acho que essa é a primeira reflexão, primeiro recado e dica. A segunda, que não precisamos ter um sistema mega complexo para poder dar conta de produzir uma água de reuso, mesmo sendo 100%. Que eu tenho vários tipos de tecnologia que vão me permitir, né, até de simples operação, né, a gente falou de membranas, simples operação, que vão me dar uma qualidade de água muito boa. E depois, eu acho que fazer a questão que a gente fez lá com relação ao cheiro, né, trazer as pessoas a responsabilidade. Né, fazer uma comparação, nem que seja sensorial, que pode ser usando cor e turbidez e a mesma pode ser treinada, né? Isso, para poder vencer essa barreira cultural que a gente falou, que eu acho que é o início. Né? E olhar, talvez um pouquinho mais para a questão de viabilidade econômica, tem ficado cada dia mais vantajoso, as pessoas acham que não. E aí talvez fazer uma conta vale a pena, porque talvez ali vai ter a oportunidade de fazer um uso que até então ninguém estava vendo, que talvez teria e poderia dar um retorno nessa situação. Né? Se a gente pensar em hoje um retorno de 5 anos, talvez seja muito interessante para pensar em termos de... o pessoal faz investimento em energia solar, que o retorno é no mínimo isso, né? 4, 5, 6 anos para poder retornar. Por que eu não posso ter um retorno em reuso também nessa faixa? Ou até menor, vai saber, né? Às vezes até menor. Então eu acho que tem sim, olhar para isso como, de novo, uma oportunidade. Eu acho que essa seria uma outra dica. Perfeito, perfeito. Então acho que podemos ficar por aqui. Acho que esse episódio é interessante. Nesse estudo de caso. Então fiquem ligados, nessa segunda temporada então a gente está lançando aí um episódio a cada 2 semanas, visto que tem alguns episódios que vão ser mais longos que outros, né? Como normalmente a gente vai trazer um convidado. Vai acabar ficando a tendência é o episódio ficar mais longo e isso é uma coisa ótima, né? Porque com certeza é porque tem mais conteúdo pra gente conversar. Então, acho que é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção até o momento e fiquem ligados que a gente vai dar sequência a essa segunda temporada. Isso aí, um grande abraço, até o nosso próximo episódio. Valeu!